645 é muito enrolado para a gente pensar, vamos simplificar 500, só para a gente ter uma ideia do erro relativo. 1 em 500 é a mesma coisa do que 2 em 1000. 2 em 1000 é 0,2%. Então, vocês percebem que o erro relativo dessa medida é muito maior do que o erro relativo dessa. Dessa aqui deu 0,002, se eu não me engano. E aqui deu 0,02. Então, é claro que é esse termo aqui, que é o mais pobre em exatidão, é o que tem o maior erro relativo, que vai determinar o meu resultado. Então, quando eu uso esse aqui, é o termo menos exato, é o termo mais impreciso, é ele que vai determinar a minha resposta. Então, quando eu faço multiplicação e divisão, a resposta deve ter o mesmo número de algarismos significativos. Do que o termo de menor exatidão. Então, se numa conta como essa eu tenho 5 algarismos significativos e tenho 3 algarismos significativos, a minha resposta vai ter 3 algarismos significativos. Então, nesse caso aqui, 3 algarismos significativos, 5 algarismos significativos, essa resposta, ela vai ter que ter 3 algarismos significativos. Quantos algarismos eu tenho aqui? 4. Você errou por 1, Jéssica. Bateu na trave. Mas é por isso que a gente não pode usar critérios subjetivos para escolher a nossa resposta. Tem aluno que acha assim, a professora vai gostar mais se eu der uma resposta com 3 algarismos, porque é mais comum, né? Ou com 2 algarismos, ou com 2 casas decimais, porque aí vocês pensam em casa decimal, né? Mas não é, vocês têm que olhar. Multiplicou, dividiu, é o número de algarismos significativos, tá? Como é que eu faço nesse caso aqui, que a Jéssica deu para a gente um número com 4 algarismos significativos? Como é que eu faço? Eu uso esse e só esse, que vem depois do último significativo que eu vou usar, para fazer o arredondamento. Então, olha, ela deu um número aqui para a gente enorme. Eu sei que tem que ter 3 algarismos significativos. Eu olho só esse aqui. Não me interessa o que vem depois. Tem gente que gosta de fazer assim, né? Eu quero fazer direitinho. Então, eu vou arredondando. Tá. Não é assim. Eu só pego o seguinte, porque esse aqui está afetado de erro, esse aqui eu só uso para melhorar um pouco a qualidade do meu resultado. Os outros não têm sentido nenhum, tá? Então, já que eu vou usar esses 3 dígitos, esse aqui eu uso para arredondamento. Então, nesse caso, o 7 é usado para arredondamento. E como ele é maior do que 5, eu arredondo para cima. Isso quer dizer que a minha resposta, ela vai ser 7,56 gramas por ml. Se aqui fosse um 2, qual seria a minha resposta? A resposta é óbvia. 7,55. E se fosse um 5? Depende do anterior, não do próximo. A gente vai adotar exatamente esse critério. Se aqui fosse 5 e não 7, como é que eu faço o arredondamento? Tem que ver. Pois por que isso?
Por que eu não posso simplesmente arredondar? Se for 5, eu vou sempre arredondar para cima. Ou então vou sempre arredondar para baixo. Por exemplo, se aqui fosse 7,555, a minha resposta seria 7,56, sempre. Ou 7,55, do jeito que está, sempre. Por que não é bom fazer isso? Duas pessoas podem fazer de forma diferente, dar um resultado diferente. Não. Você pode combinar, Aleph, com o Ítalo, de vocês fazerem sempre assim. Vai continuar não sendo uma boa ideia. Mas as regras têm uma razão. Não aceitem regras sem razão. Toda regra tem que ter uma razão. Qual seria a razão por detrás dessa regra? Hã? Porque vocês, caramba, né? A Dalva já falou um monte de coisa pra gente hoje, né? Tem que decorar que quando é par, fica, quando é ímpar, sobe. Por isso que química, eu não gosto de química. Tem que decorar muita coisa. Mas não tem que decorar. A ideia é que vocês não cometam um tipo de erro que sempre vai levar o número de vocês para cima ou sempre vai levar para baixo. Se vocês sistematicamente arredondarem para cima, se foram 5, vai para 6. Vocês estão cometendo um tipo de erro que sempre vai jogar o resultado de vocês para cima. Se vocês usam esse critério, bom, aqui eu tenho um 5, mas como é que é o algarismo significativo que me importa? Ele é ímpar? Se ele é ímpar, eu vou arredondar para cima. Se ele for par, ele vai ficar como ele está. Então, se fosse um 4, 5, permaneceria 4. Mas como é 5, 5, ele vai para 6. Com isso, eu não cometo esse tipo de erro que a gente chama de erro sistemático. Né? Tá certo? É um erro sistemático. É um erro da medida causado por um procedimento, né? Ou por um tratamento de dados sistemático. Vocês entenderam? Quando é um 5, o arredondamento vai depender do último algarismo significativo. Se ele for par, ele fica como ele está. Se ele for ímpar, como aqui, ele é arredondado para cima. Gostaram da razão, do motivo? Aluno sempre acha que arredondamento tem que ser sempre para cima, né? O aluno fala assim, poxa, professor, eu tirei 3,9, não dá para arredondar para 5? Ó, eu dou aula aqui há 25 anos, né? Nunca nenhum aluno chegou para mim e falou, professora, eu tirei 8,2, mas pode arredondar para 7,3, tudo bem. Arredonda para 7, vai, pronto. A última, porque eu acho que é meio cansativa mesmo essa aula, mas não tem jeito, é uma coisa que nós temos que falar. E eu vou cobrar isso de vocês, tá? Porque como eu falei uma vez, tudo que eu falo aqui é porque eu acho que tem alguma utilidade. Se eu achasse que era inútil, eu nem falaria. Eu ia gastar o meu tempo e o tempo de vocês. Se você for fazendo, você tem uma conta grande, porque obviamente nem sempre você vai fazer um cálculo de densidade. Se você fizer passo a passo, né, vai arredondando depois de cada etapa do seu cálculo, ou se você deixar para fazer tudo no final, geralmente a diferença, pode ter uma diferença, mas a diferença está dentro do que você espera. Por exemplo, não aqui, mas suponha que você faça uma conta que seguindo esse procedimento que eu falei, dá 7,56. Agora, suponha que você faça uma conta maior, você faça arredondando em cada etapa. Aí, ao invés de encontrar 6,56, você vai encontrar 6,54. Dentro do erro relativo que você espera, eu acabei de falar, esse valor continua sendo compatível. Porque, do ponto de vista de uma medida, sejamos sinceros, né? 0,02 não é um número muito expressivo. O que é importante é que vocês sejam coerentes no procedimento que vocês usam. Isso que é importante, tá? Não adianta chegar lá no final e fazer uma mandracaria, né? Eu sempre falo, né, que respostas de prova de química não podem ser psicografadas, né? Elas têm que ser de autoria de vocês. Então, sempre tem que ter uma justificativa, né? Sempre tem que ter uma razão. E as respostas sempre têm que ser justificadas. A última coisa que é importante para a gente
é como expressar resultados que envolvem logaritmo. Logaritmo. Por que logaritmo é importante para a gente? Por causa do pH. Mais para frente vocês não vão ver. Para química geral, o principal motivo é o pH, né? Mas mais para frente vocês vão ver que não é. Em fisicoquímica vocês vão usar bastante. E é importante, de novo, isso que nós estamos vendo aqui é uma aproximação. Nós não estamos fazendo propagação de erro, é só a forma mais correta de representar o resultado de uma conta, para evitar que vocês coloquem ou números a mais ou números a menos. Aliás, já que eu estava falando de vocês, vou falar de novo. É muito comum um aluno vai e faz na prova faz uma conta como essa aqui. Eu falo de prova, eu só falo para ser engraçado, porque pode ser em qualquer lista, mas geralmente o que preocupa vocês é a prova e o que eu acabo vendo mais é na prova. Então, vou pegar um outro número qualquer, né? O aluno faz uma conta, tem um trabalho danado para fazer um cálculo de concentração e chega num número assim, por exemplo, 7,124, sei lá, por exemplo, mol por litro, né? Uma unidade de concentração. Ele chega nesse resultado. Aí ele vai expressar qual é a resposta dele, ele faz a conta, chega aqui, aí ele coloca assim, resposta, aproximadamente 7,1. Mol por litro. Eu quero morrer quando eu vejo isso. Né? Não tem aproximadamente. No ensino médio vocês podem colocar aproximadamente, cerca de, cobrinha, né? Vocês podem colocar. Aqui não, porque química é uma ciência exata. 7,124 é diferente de 7,1. 7,124 é diferente de 7,12. Tá certo? Isso aqui é uma resposta errada. Isso aqui é legal para vocês falarem para as sobrinhas e para os sobrinhos. A massa da balinha é 0,05 gramas. Porque é environ, né? É mais ou menos. Tá certo? Então, por favor, esse é um hábito que vocês trazem do ensino médio. Eu espero que com essa aula de hoje vocês tenham entendido. Vocês não podem fazer isso, né? Que o resultado, o modo como nós expressamos o resultado, tem informação contida ali. Bom, finalmente, como que a gente faz com logaritmo? Porque logaritmo é um problema sério, né? Normalmente a gente fala assim, água pura, quimicamente pura, a 20 graus de temperatura, tem o pH 7. Normalmente, quando eu falo isso, eu já aproveito para falar de equilíbrio, né? Então, hoje, como a gente já falou bastante de cálculo, a gente não vai ter muito tempo, eu falo na quarta-feira. Então, um logaritmo que é bastante importante para a gente é o pH. Esse P aqui, ele é um operador. O operador quer dizer o quê? É uma instrução de cálculo. Esse P quer dizer, tome o logaritmo do inverso disso aqui. Tá? Ou então, calcule menos o log disso aqui, porque dá na mesma, como vocês se lembram, né? Menos log de x é igual ao log de 1 sobre x. Porque 1 sobre x é x elevado a menos 1. Se eu tenho uma potência aqui, o coeficiente vem para cá multiplicando. Certo? Sempre bom lembrar. Relembrar é viver. Então, esse operador aqui, ele significa menos o log de alguma coisa, ou o log do inverso dessa coisa. Como é H, isso aqui é a concentração de íons hidrogênio. É a concentração de íons hidrogênio. Então, pH é menos o log da concentração de íons de hidrogênio. Nós vamos ver que isso aqui é uma forma simplificada de representar essa espécie química que é responsável pela acidez no meio. Bom, se eu falo para vocês, né, que numa dada temperatura, se eu tiver água pura e medir o pH, quanto eu vou encontrar?
Qual vai ser o pH da água pura a 20 graus de temperatura Celsius? 7. Vocês estão com faringite? 7. É 7. É 7 mesmo? O que quer dizer pH 7? Quer dizer que a concentração de H+, já que isso aqui é menos o log da concentração de H+, isso aqui é igual a 7, isso aqui é base 10, isso quer dizer, né, que a concentração de H+ é igual à base do logaritmo elevado a esse número com sinal trocado. É isso, não é? 10 a menos 7. Quantos algarismos significativos eu tenho aí? Esse assunto eu não ouvi para cá, mas eu estava ali no canto, eu ouvi que tinha 2 algarismos significativos, ouvi que tinha 1 algarismo significativo. Por que 0? É lógico, isso aqui é só um marcador da casa decimal. Quando eu falo 7, o pH é 7. Eu não estou colocando, eu estou dando só a ordem de grandeza da concentração. Eu não estou colocando nenhum algarismo significativo. Quando eu falo que o pH é 7, isso aí é diferente de pH ser 7,0. pH 7,0 significa que a concentração de H+ é quanto? É quanto? Eu só coloquei um 0 aqui. Qual é o efeito desse 0 na minha representação de pH? Oi? No final da onde? Durval, qual seria a sua resposta? Qual é a concentração de H+? Não, você tem a potência de 10. Fala em termos de potência de 10. E não está faltando nada, Durval? Oh, bingo! 1 vezes 10 a menos 7. Sete vírgula zero, portanto, eu tenho que ter uma resposta em concentração que tem quantos significativos? 1. E se o pH, por algum motivo, vocês encontram um pH de 7,00? Quanto é a concentração de H+? 1,0. Eu tenho 2 casas decimais. 1,0 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Então, se eu estou trabalhando com logaritmo, o número de casas decimais determina o número de algarismos significativos. Quem não me acompanhou, levanta a mão. Só o valor sem casa decimal só define a potência de 10. Não tenho nenhum algarismo significativo aqui. Isso aqui pode ser qualquer coisa. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Pode ser 4, pode ser 5, qualquer coisa. Se eu falo que é 7,0, opa, esse número aqui é quem está definindo aquele 1 vezes 10 a menos 7. Fazer o contrário para a gente terminar essa ideia. Suponham que vocês estão fazendo umas medidas, vocês fazem uns cálculos e vocês chegam à conclusão que um determinado ácido fraco, que nesse determinado ácido fraco, você tem uma concentração de íons H+, igual a 1,83 vezes 10 a menos 3 mol por litro. A gente já vai falar de concentração, mas, obviamente, todos vocês sabem o que mol por litro significa. De concentração de íons H+. Qual é o pH dessa solução? Quanto que dá isso?
Olhando para esse número aqui, olhando assim, suponha que vocês não têm calculadora. Esqueci a calculadora e a prova de química hoje. Olhando para esse número, que pH vocês esperam? Da ordem de quanto? Da ordem de 3. Seria 3 se aqui fosse 1, certo? Mas é maior que 1. Então deve ser um número entre 2 e 3. Tá certo? Entre 3 e 4 significaria que isso aqui está tendendo para 10. Né? A concentração é maior. Quanto maior esse número aqui, mais ele vai se aproximar de 10 a menos 2. Quando for 10, chega em 10 a menos 2. Tem que ser entre 2 e 3. Quem calculou? Quanto vocês acharam? Faz 0,00183, inverte e calcula o log. Dá quanto? Hã? 2,73. Qual é o número todo que está mostrando aí? 7,3? 7,5. Chega, tá bom. Vai, a gente já sabe que não pode ter tudo isso. pH tem unidade? Não. Como é que eu expresso com o número correto de algarismos significativos isso? Quantos algarismos significativos eu tenho na concentração de H+? Quantos? 3. A minha resposta de pH tem que ter 3 também, certo? E aí? 7,38. Hã? 2,7. O número de casas decimais, esqueçam isso, porque é um logaritmo. Isso aqui, ele só está me marcando a potência de 10. Aqui, nas casas decimais, é que tem a informação da precisão. Tá certo? Então, 1, 2, 3, que é o que eu tenho que ter. O quarto é um 5. Olha que sorte, não foi planejado. Como é que é o arredondamento? Esse 7 é ímpar. Vai para cima. Então, a resposta é 2,738. Entenderam? Deixa eu ver quem está fazendo cara de Poing. Tem um texto ótimo do Luiz Fernando Veríssimo que fala sobre isso. Então, tem que levar em conta a potência de 10. A potência de 10, ela só vai, ela está refletida nesse algarismo aqui. A precisão é aqui nas casas decimais, tá? Então, se tem 3 algarismos significativos, tem que ter 3 algarismos significativos. Se você tem 3 algarismos significativos, você tem que ter 3 casas decimais no pH. Então, o número de casas decimais no cálculo do pH deve ser igual ao número de algarismos significativos da concentração de H+.